E aí, gente, era Science aqui. Esse é mais um episódio do Princípio Econômica Podcast, episódio 45. E eu vou falar hoje sobre as eleições em São Paulo, né? Eu tava até vendo em live o debate sobre essa questão da eleição da Prefeitura de São Paulo, né? Governador. O governador atualmente é Tarcísio. E eu vou tentar discutir os principais pontos e tentar. Não tentar falar dos candidatos em si, nada sobre isso. Mas o que eu creio que muitos ou todos eles têm em falta, né? Eu não tenho como deixar de falar que o Marçal é a melhor opção dentre eles. Em segundo, Ricardo Nunes. E o terceiro, eu acho que os outros três candidatos são. Assim, a Tabata parece ser a menos pior, mas ainda assim é de esquerda, então é difícil advogar. Mas, no geral, ela tem um histórico de trabalhar muito com ambos os lados em certas questões. Então eu creio que dentre Boulos e Datena é a menos pior, né? O menos pior. O ponto é que sobre o que é uma prefeitura, né? Qual o objetivo? E eu quero tentar salientar até com a visão do livro O Estadista de Platão, não é nem a República. O Estadista, que o autor tenta falar sobre essa questão, sobre o que é preciso para governar um estado, né? Qual que é a missão do estadista, né? E prefeitura é uma parte pequena, mas ainda assim importante para o estado, né? Principalmente quem tá falando de São Paulo, que tem uma parcela do PIB do Brasil muito grande. Então a cidade de São Paulo, ela tem uma... É a principal do Brasil, com certeza, com relação ao PIB, né? Ao crescimento do PIB do país. Se eu pesquisar aqui rapidamente, PIB São Paulo, que é o Produto Interno Bruto, né? De São Paulo, você vai ver que tem a projeção aí de aumento de 2,3%, mas tem que ver quanto que dá, né? Hum, parece que tá em milhões. Parece que é 828 bilhões em São Paulo em si, né? Pelo que parece. Mas não sei se isso daqui tá certo. Exatamente. Que não tem como ser esse valor. Provavelmente aquela questão de riqueza, mas a questão é que o PIB de São Paulo é o maior do Brasil, né? E tem várias questões que não tem nada a ver com questões públicas, mas questões econômicas que devem ser tratadas, né? Os pontos que foram ressaltados, por exemplo, o Boulos falou questão de poupar tempo médico, que eu não entendi nada que realmente isso vai ser útil. O Datena falou sobre comprar mais medicamentos e equipamentos para hospitais. O Marçal falou sobre teleférico e questões relacionadas a transporte. Questão de empresas tendo uma valorização com relação à educação, pelo que eu entendi. Principalmente a Tabata e o Boulos mais criticam os outros do que falam dos seus projetos. Falando da questão do Minhocão, né, que é uma ponte aí que tá pra ser destruída. O Marçal criticou isso, falou que é dissipação de capital, tecnicamente. Mas, no geral, o resumo é que o Ricardo Nunes se defendendo a todo momento, que ele fez, na verdade, coisas boas em São Paulo, coisas do tipo. Mas, no geral, eles não falaram dos problemas principais que é relacionado à administração de uma prefeitura. Esquece questões públicas, por enquanto. E o objetivo do estadista é questões econômicas. Primeiro, a pessoa que tem um cargo de estado, ela tem que, primeiro, cuidar de questões econômicas. Esquece outras questões. Segurança é importante, educação, tá, mas primeiro questões econômicas, que é o principal. Porque o objetivo de um estadista, na verdade, numa democracia, pelo menos, a regulação do Estado ao máximo que ele possa
ser, como se diz, que ele funcione de certa forma, né? Do ponto de vista legal, do ponto de vista aqui, fala de transporte, porque você tem que ter permissões até, se você for do ponto de vista privado, para fazer construções, para fazer pontes, coisas do tipo. Então, mesmo que uma empresa receba contratos do governo para fazer pontes, coisas do tipo, você tem relações aí de eficiência, se de fato essa construção vai ser útil ou não. Então, muito criticado o Ricardo Nunes com relação a o que ele fez, o que ele construiu, que ele fez quantos hospitais, quantos corredores, com relação a ruas, né? Avenidas, enfim. Só que todos esses pontos, eles são, na minha opinião, periféricos, né? Então, qual que deveria ser os temas que são abordados? Primeiro, qual é a política corporativa do candidato, né? Ou seja, você quer buscar na prefeitura em si, que é uma coisa menor, né? Mas junto com o governador, questões do tipo diminuir impostos, aumentar impostos. Então, o que pode ser feito? Obviamente tem que ter a questão no nível federal para diminuir impostos corporativos, para que as empresas consigam ter um alinhamento de produção e faturamento e questões até de empregos com relação à sua estrutura, né? Porque a maior forma de criação de empregos é diminuir impostos e afrouxar as rédeas, não de regulação, mas de questões que afetam o custo diretamente, como impostos, como tarifas, né? Então, por exemplo, uma empresa, aqui de política externa, né? No caso da prefeitura, eu quero fazer que empresas em São Paulo tenham a possibilidade de importar com mais facilidades, com tarifas mais baixas, com a visão, né? Com a questão que tem que ter relação com o Estado e questões federais, de puxar de todas as formas para que reduzam tarifas com a visão de aumentar o mercado com relação à relação externa das empresas de São Paulo com o exterior, né? Então, afrouxar as rédeas, principalmente para entrada de empresas em São Paulo em si. Então, por exemplo, o Sebum, que é um cara mais da área da nutrição maromba e coisa do tipo, que abriu uma empresa no Brasil. Vamos supor que ele escolha São Paulo. Como que eu posso fazer que um empreendedor de fora tenha menos burocracia e mais custo-benefício com relação a impostos, com relação a questões relacionadas a trâmites de você ter aumento de custos de criar uma empresa em São Paulo? Como que isso pode ser diminuído, né? Então, o primeiro ponto que deveria ser tratado e não foi, né? É como que eu consigo que mais empresas de fora criem sedes no Brasil com mais facilidade, né? Até empresas de médio porte, empresas da indústria de jogos, empresas da indústria de jogos eletrônicos, de equipamentos eletrônicos, de investimentos, de qualquer coisa. Como que poderia ser mais simples, né? Não que seria um polo de empresas estrangeiras, mas como que teria essa facilidade do ponto de vista de política externa, né? Então, redução de tarifas, cotas, questões de produção, questões interestaduais, né? Como que eu consigo ter uma relação com outros estados que produzem com uma forma mais eficiente, coisas que eu posso importar para São Paulo de uma forma menos burocrática. Ou aqui na América Latina também. Então, eu quero comprar arroz do Uruguai, vamos supor. É um exemplo fictício, né? Eu quero importar, né? Para São Paulo. Como que a prefeitura pode ajudar essa pessoa que tá querendo importar e a pessoa que tá querendo fazer a exportação de fora, né? O cara do Uruguai de repente quer fazer o negócio, que é da primeira parte, né? O primeiro passo. Como que pode ser reduzida burocracias para que isso possa ser feito com menos facilidade e menos custo com relação ao imposto que é catalogado nessa questão, né? Então, obviamente, tem questões relacionadas ao governo estadual e federal que também tem que aprovar coisas, mas você ter um prefeito que busca essas questões. Então, primeiro,
ponto que deveria ser tratado é qual é a visão de política externa do cara que tá sendo candidato, ou da mulher que tá sendo candidata à prefeitura. Outro ponto que mexe com dissipação de capital é que a prefeitura recebe não sei quantos bilhões de dinheiro público. Como que isso poderia ser usado da melhor forma, né? E muitos dos candidatos têm várias ideias. O Marcel tem o teleférico, a Tabata tem as ideias dela de outras questões. Enfim, como que isso poderia ser usado de uma forma mais eficiente possível, né? Que todos levantaram essa questão de o Ricardo Nunes, ele dissipa muito capital em coisa inútil, ou corrupção, ou rachadinha, enfim. Obviamente corrupção já seria um ponto que dissiparia capital para pessoas físicas, né? Que seria um problema. Mas a questão eu não creio que o melhor candidato do ponto de vista econômico, né, é aquele que faz mais coisas, que constrói mais coisas e faz coisas, tipo, que gasta mais dinheiro pra, entre aspas, fazer mais coisas, né? Fazer mais construções, coisa do tipo. Mas é aquele que, isso parece contraditório, né? Mas faz menos coisas. Como assim? É aquele que termina as obras que não estão terminadas do governo. Eu vejo obras específicas, por exemplo, que estão há meses sem terminar e eu não entendo porque não terminou. Que são coisas simples que você vê na rua, passando por esses lugares e sempre tá trânsito por conta dessas questões. Então, como e por que tem obras paradas, né? Então, a primeira resolução, né, é acabar com as obras paradas, porque obras paradas você não consegue também reverter o processo. Tipo, tá no meio do bagulho, cheio de material ali, de construção. Você tem que resolver, né? Então, o primeiro problema de até terminar com dissipação de capital a mais é resolver as obras paradas. Esse é o primeiro problema. Não é o que eu vou fazer, o que eu vou criar mais. É resolver os problemas das que já tem. Outro problema é melhorar o que já tem. Então, por exemplo, escolas. Então, toda hora o cara fica mostrando gráfico de educação ali no negócio da Band. Como que você consegue melhorar a infraestrutura de escola que nunca mudam? Então, eu vejo escolas que eu frequentei, por exemplo, que nunca mudaram com relação à sua estrutura. Nem pintura e coisa do tipo, né? E tem várias questões que corroboram para esses problemas. Tem muitas escolas, enfim. Porém, eu creio que a maioria do dinheiro, até no primeiro trimestre, você teria que ser para ter um alinhamento coordenado de, no mínimo, melhorar a infraestrutura e reparar questões estruturais de escolas. Que esse é o grande problema principal, que é a infraestrutura depredada e não só feia, mas até insalubre. De ter até banheiro que é, tipo, horrível. Tipo, banheiro pichado e coisa na escola pública. Toda escola pública que eu já fui, que eu já estudei, era assim, por exemplo. Tem algumas que tem problemas de questões relacionadas a ser patrimônio histórico, como o CEPAV em Santana, mas outras não teriam esse problema, né? Que não tem questões de patrimônio histórico. Então, pra mim, o principal problema é essa questão de infraestrutura, porque é o mínimo. Tipo, resolver obras não terminadas e avaliar se é útil terminar aquela obra, se ela é um lixo. Outra questão que não foi levantada são questões de leis. Vou fazer tal lei, eu vou cuidar tal lei. Eu creio que, na verdade, o melhor candidato seria aquele que tirasse leis que são inúteis, né? Então, analisar quais leis de questões de prefeitura que podem ser avaliadas como inúteis, ineficientes ou impossíveis de realizar, como aquela do Bruno Covas com relação à poluição sonora. Proibir importação de fogos de artifício de outros estados e coisa do tipo. Isso é inútil. Isso é uma lei
estúpida. É uma lei tão até impossível de ser implementada, porque você implementa ela no papel, mas você não consegue fazer isso na prática, porque as pessoas simplesmente vão comprar fogo de artifício e não estão nem aí, porque as pessoas usam em jogos e não tem como ter controle. Se você tira o mercado privado de poder fazer isso, eles vão importar de outras formas. E se não puder importar, eles vão pegar clandestinamente, que é até pior. Que até pode vir com menos qualidade e com mais defeitos que podem ser até prejudiciais. Então, é uma questão de lógica e bom senso, né? Voltando para questões econômicas, né? Tem a questão corporativa, né? Eu falei de reduzir impostos, mas também teria que ter uma relação de um plano simples com relação à necessidade de empresas que já estão no momento realizadas, não só de abertura de empresas, que o Ricardo Nunes falou, por exemplo, eu criei tal programa que é de empreendedorismo. Isso é inútil. Você tem que fazer ao máximo que reduza o custo dos empreendedores em contratar pessoas, né? A CLT já é crônica, né? Não tem como ter um problema, resolver isso, porque ela já tem um custo para o empreendedor que ele paga o dobro do que, entre aspas, né, do que ele pagaria sem ela. Então tem um problema crônico de custo ser muito alto para contratação, que deveria ter uma forma de reduzir. É difícil reduzir impostos sobre renda, sobre salários, na verdade. Só que isso na verdade, é um imposto duplo que acaba atrapalhando o próprio empreendedor, porque ele acaba gastando mais com cada funcionário, né? Se ele fazer tudo honestamente, né? Tem alguns que fazem um trâmite de contratar as pessoas como MEI. Aí ela não tem que fazer a questão de CLT, né? Várias empresas fazem isso. Tipo, várias empresas contratam as pessoas como MEI pra ter essa questão. Você é freelancer, mas tecnicamente não deveria ser. Então, teria que ter uma forma, principalmente redução de impostos com relação à matéria-prima, questão de tarifas de importação, e tentar ao máximo, no nível corporativo, reduzir impostos, né? Já é provado do ponto de vista econômico, na verdade, que se você cobra menos impostos, não é imposto zero, quando você cobra menos impostos de forma congênita, você acaba recolhendo mais impostos, na verdade. Porque você aumenta a produção e aumenta a demanda por produtos que agora estão sendo feitos de forma mais eficiente, de forma mais barata, né? Então reduzir impostos, na verdade, faz você coletar mais na prática. Isso é uma coisa que é básica de bom senso econômico, né? Então, na verdade, é uma coisa bem simples, que eu já falei em vários episódios. Então, tem uma questão óbvia, né? O governo quer coletar mais impostos. Se ele cobrar menos de uma forma inteligente, ele vai coletar mais. Não é esse o objetivo, coletar mais? Então tem essa questão que parece contraditória, mas realmente, se você reduzir impostos corporativos, você acaba fazendo as empresas produzirem mais, e uma coisa congênita em todos os setores. Então, a indústria química, a indústria petrolífica, todas as indústrias possíveis e inimagináveis. Se você tem uma redução, por exemplo, se fosse possível fazer de uma vez, eu falaria assim, reduzir 33% de todos os impostos, até sobre propriedade e sobre carros e coisas do tipo. Tá, isso é impossível politicamente no momento, mas pelo menos ter a visão, um candidato, né, tem a visão de reduzir. Que reduzir é o caminho. Não é zerar, é reduzir. Se você reduz, você acaba coletando mais e acaba sendo bom para todas as partes, tanto para o governo quanto para as empresas e para a população. Na verdade, essa é a melhor maneira de melhorar as coisas, né? Que é uma coisa que não foi citada. Tem a questão de política externa que eu já falei, que não foi citada também. E tem a questão de você, na regulação de empresas, buscar não criar leis, mas tentar ao máximo tirar leis injustas e incorretas e tentar ao máximo
criar aquelas que fomentam novos tipos de empresas, né? Eu não tô falando somente de criptomoedas ou inteligência artificial, não importa. De você conseguir ter uma aderência de novos mercados, de uma forma externa principalmente, até com relação a investimentos de títulos do governo, de prefeitura. Então, se você não sabe, você tem como investir em projetos que vão ser feitos em cidades, como forma de investimento. Tem como você fazer isso. Então, se quer investir, aqui eu tô citando o passado, né? Tal ferrovia do estado de Kentucky, nos Estados Unidos, tipo, uns 100 anos atrás, tinha como você fazer isso já. Você investe como forma de security, né? Como forma de investimento, tipo, uma bond, né? Um título do governo para que aquilo lá vai ser realizado e você vai ter um yield aí que você vai ganhar com relação a isso. Tem que também ter essa questão de você tentar conseguir investimento externo de investidores, grupos de investidores tentando fomentar o mercado de investimentos em títulos, em qualquer tipo de security com relação à prefeitura ou ao governo. Então é muito comum investir em títulos do governo, por exemplo, em bonds. Mas tem vários tipos de bonds que têm a ver com coisas menores, né? E até com questões de prefeitura e estado, que podem ser usadas para ter investimento do exterior na prefeitura. Então essa é uma forma interessante de você tentar arranjar investimentos de fora de uma forma mais congênita, né? Que é voluntária. Como as pessoas viram que tem deixaram isso menos burocrático, mais fácil e tal, você consegue mais capital vindo de fora, né? Uma coisa que não foi falada, né? Questões relacionadas a bancos, por exemplo, tentar ao máximo criar regulações e tentar eliminar leis que são contrárias a fintechs e empresas de estilo bancário, né? Que facilitam questões bancárias, como no Nubank da vida. Tentar diminuir impostos nessa questão, mas principalmente regulação com relação a buscar que essa indústria seja cada vez mais eficiente. Tem um grande problema no Brasil de ter poucos bancos. Isso é um problema porque te tira a disponibilidade de serviços melhores, né? Então, deveria ter mais bancos no Brasil e para isso você tem que ter mais liberdade desse ponto de vista bancário. Então, o problema não é que as pessoas não querem criar bancos no Brasil. É que a barreira de entrada é grande por conta de restrições governamentais. Leis, questões de licença. Enfim, então você tem que reduzir a burocracia para empresas de fintech e coisas do tipo que são muito boas em fazer inovação e coisas do tipo. Porque o governo não tem que investir em inovação. Ele tem que criar um ambiente para que inovação aconteça. E para isso é menos impostos, menos regulações e barreiras, licenças e coisas do tipo, deixar tudo menos burocrático, ainda assim com regulação para que o sistema bancário seja mais eficiente. Só que tem mais bancos, que é um problema, né? Você só depender de Itaú, Bradesco e essas coisas é meio complexo, né? Que por sinal não são uma grande coisa, na minha opinião. É só você olhar para o aplicativo. O Nubank é o melhorzinho, mas se alguém fica defendendo Itaú, coisa tipo assim, são bons bancos, né? Mas deveria ter mais bancos. Assim, eu creio que não é injusto citar os Estados Unidos, que a China e os Estados Unidos estão em níveis de PIB infinitamente maiores do que os outros países, né? Não tem nem comparação. Não é nenhuma competição, né? É só uma competição entre os Estados Unidos e a China praticamente. Se eu não me engano, os Estados Unidos está com 28 trilhões de PIB. China 17, não lembro exatamente. O Brasil tem quase 2 trilhões, mais ou menos. 1,2 trilhões, eu não sei exatamente o PIB do Brasil. Mas mais ou menos isso. Mas ele tá nos top 10. Ele tá na frente da Coreia do Sul, por exemplo. Na frente de vários países. Ele sempre tá no top 10, top 12, assim, o Brasil, com relação a PIB, né? Se bem que não é uma característica tão boa, porque o PIB não é uma forma tão útil de medir
a riqueza de uma nação, né? Por incrível que pareça. Eu sou um dos críticos do PIB. Eu já vi o Rothbard falando mal também, outros autores, por várias razões, mas a questão é que o PIB, o Brasil é um país muito rico comparado ao que as pessoas pensam. Talvez tenham regiões mais pobres, mas a China também. Se você for na China, você vai ter regiões que é pior que no Nordeste, se você for pensar. Ou é a mesma coisa. Então, obviamente a gente tem indicadores econômicos que às vezes não mostram a realidade geral da população daquele país, mas mostram que aquele país está produzindo. O que não necessariamente é riqueza do ponto de vista populacional, né? Democrático, porque a gente também não tá no mercantilismo, em que foca a riqueza do rei, né? Mas, basicamente, todas as ideias defendidas nesse debate são inúteis, porque elas não resolvem nenhum problema, porque eles só falam, vou criar tal coisa, eu vou melhorar tal coisa. A questão administrativa de uma prefeitura ou de um estado tem questões de segurança, por exemplo, tem questões de política doméstica que são importantes para em eventos que acontecem. Então, por exemplo, teve a pandemia, por exemplo, o que deveria ter sido feito? Se tiver outro evento parecido, o que deveria ser feito? Questões de crise pública, como aconteceu no Rio Grande do Sul, o que deveria ter sido feito do ponto de vista de uma prefeitura, né? Então, obviamente, você não tem que lidar só com questões econômicas, mas eventos que acontecem que devem ser tomadas medidas públicas por questões óbvias. Então, não é só questões econômicas, obviamente. Tem questões de decisões que devem ser realizadas, que é decisões morais também, né? Tem várias pautas que são defendidas por certas ideologias. Tem pautas que são defendidas pela esquerda, outras pela direita. Mas, do ponto de vista imobiliário, por exemplo, se você é do setor imobiliário, eu creio que votar no Boulos é uma péssima opção. Que ele é totalmente contrário à visão de propriedade privada que a gente tem. A Tabata Amaral também, tecnicamente. Então, a questão é qual candidato que defende mais a propriedade privada e que vai buscar maneiras de, ao máximo, proteger a identidade de propriedade privada com relação à capital, com relação à parte imobiliária, com relação a aluguéis, que realmente defenda a propriedade privada, que é o direito de cada cidadão do ponto de vista constitucional, né? Liberdade, a vida, a propriedade e a liberdade, a segurança, né? Se não me engano, Constituição brasileira. O direito à vida, propriedade, liberdade e segurança. Mas a questão é que a parte de segurança é um pouco mais complexa, na verdade. Que são questões de economias underground, que envolvem narcotráfico e coisas do tipo, né? Economias underground, na verdade, são parte de um sistema que é tão alinhado também com o Estado em si, por questões de alinhamento político. Então, todo mundo sabe que no México, narcotráfico tem pessoas eleitas em certos cargos. Não é diferente do Brasil. Isso é óbvio, né? É claro que um grupo criminoso, né, que tem muito dinheiro, que tem muito capital sendo gerado de forma desonesta, precisa de formas de continuar fomentando isso com a ajuda de pessoas ali dentro do sistema. E isso é um problema. Qual candidato seria contrário a isso, por exemplo? Corrupção e coisas do tipo, né? Então, problemas de crime são mais congênitos, é um problema mais complexo. Por exemplo, normalmente eles citam essa questão, como você vai resolver a Cracolândia? Como você vai resolver o centro? Isso tudo, gente, é inútil. O governo ele não consegue resolver esses problemas. Esse é o ponto. O seu objetivo como estadista não é resolver problemas congênitos que não são resolvíveis de uma forma simples. Você tem que simplesmente fermentar o ambiente para fazer que ao máximo tenha prosperidade econômica, que sejam resolvidos problemas que são eventos que são cataclísmicos, né, ou que são eventos de crise pública, que tem que ser resolvidos com ações nacionais, mas que não é tão simples de resolver como questões econômicas, né? Tem questões de opinião também
diversas com relação a isso. Coisas que acontecem que tem opiniões diversas e depende. Mas o ponto de vista econômico é um dos mais importantes. E eles não citam. A política externa é importante, eles não citam. A política doméstica é importante. Principalmente com relação a empresas. O Marçal citou. Mas ele não falou de reduzir impostos e tem que estar... Acho que ele falou, na verdade, em outra entrevista, falou sobre a questão de afrouxar as rédeas para corporações. O que é o melhor caminho para você ter um sistema mais eficiente e próximo do livre mercado da vida, né? Aqui a gente pode ter o livre mercado atualmente, né? O livre mercado não forma total, mas a gente tem que ter candidatos que pelo menos buscam algo semelhante ao livre mercado, que buscam puxar nessa direção, né? Então, eu creio que, para terminar, né? Várias pautas não foram nem citadas. Eu creio que os candidatos mais fracos foram da Atena e o Boulos, né? O problema é porque tem questão de retórica, né? Retórica é muito importante para um estadista. Uma coisa que, por exemplo, Platão e Sócrates falam bastante. Cícero, ele era um advogado que falou bastante sobre retórica, né? O ponto central é que a retórica de muitos desses candidatos foi falar o mal dos outros. Só que eles não... Eu sei que é normal para esse tipo de debate, mas o problema é que eles não citaram exatamente o que eles iriam fazer. Eu vou mostrar um exemplo, por exemplo, com a eleição presidencial do debate com o Trump e o Biden. Eu creio que, obviamente, uma eleição presidencial do maior país do mundo é diferente da prefeitura de São Paulo. Mas o problema do debate, em comparação, é que principalmente o Trump, ele falava bastante sobre o que ele iria fazer do ponto de vista prático, político. Por exemplo, questões de em relação à política externa dele. Ele citou erros do seu adversário e tentou falar como resolver esses erros. Ele tentou falar sobre questões corporativas, reduzir impostos para conseguir fomentar a indústria. Na verdade, ele acabou arrecadando mais impostos por conta disso. Resolver questões de imigração. Então, por exemplo, isso não foi citado. Como que eles pensam sobre imigração caso fosse a questão de São Paulo? Por exemplo, Nova York está com problema de imigração atualmente. O que o prefeito de Nova York fez com relação a isso? Nada. Se tivesse imigração para São Paulo, no caso, isso ocorra, né? A gente não consegue prever o futuro. O que eles pensam, né? Eles iriam permitir ou não? Porque São Paulo é um polo de imigração interregional do Brasil. Até aí tudo bem. Mas se outros países, por certas crises, né, talvez na Venezuela, esse tipo de coisa, quisessem vir para São Paulo, qual seria a sua política de imigração, né? Isso não foi citado. Eu sei qual provavelmente a opinião da Tabata e do Boulos nessa questão, né? Que é horrível. Mas a questão que não foi citada. Então todas as perguntas, na minha opinião, foram ruins. As perguntas entre candidatos normalmente farparam uns aos outros, falando coisas sobre corredor, ônibus, sei lá. Eu vou criar um poupa-tempo médico. Isso tudo é inútil. Isso tudo não resolve problemas gerais. E são coisas talvez de longo prazo que talvez não funcionem, né? Então é tipo, no Todo Mundo Deu Chris, que tem um episódio lá que ele compete contra o Caruso, ele defende as coisas que nunca ele vai conseguir fazer. A questão é que mesmo sem fazer é inútil. Por exemplo, no Todo Mundo Deu Chris, o Chris fala que ia ter groselha no bebedouro, por exemplo. Sair suco de groselha em vez de água, né? Enfim, é uma coisa mais cara, né? As pessoas enchem garrafas de groselha e custar muito caro. Obviamente não é uma ideia muito econômica para uma escola, especialmente pública nos Estados Unidos, porque nem todas poderiam ter as verbas administradas tão bem assim para ter groselha. Eu tinha um amigo que tinha acho que era padrasto,
que ele era da aeronáutica, né? Aí dizia ele que tinha bebedouro com Coca-Cola, né? De graça. Eu não sei se eu acredito, né? Pra quem foi da aeronáutica, talvez saiba. Mas, com certeza numa escola isso não funcionaria, né? Então a questão é o que é politicamente possível e economicamente possível para um governo. Então, todas as ideias, na minha opinião, foram assim, periféricas, assim. Elas não resolvem os problemas que realmente têm que ser resolvidos. Então, aqui tá falando de prefeitura, né? Eu até poderia falar as questões relacionadas ao Porto de Santos e tal, mas como sou a prefeitura de São Paulo, não tem questões de política externa com relação a isso, que é decisão deles, né? Eu creio que para governador é uma tarefa mais complexa. Obviamente é um grupo de pessoas que tem que administrar muito maior. É um grupo de cidades que você tem que controlar muito melhor. Mas, em resumo da ópera aqui, né? O Marcel, na minha opinião, foi o melhor, mas eu não sei se as perguntas feitas foram ruins, os temas foram ruins, então eu creio que, no geral, foi um debate ruim e fraco do ponto de vista econômico, do ponto de vista político. Por exemplo, poderia ser levantado o que cada candidato pensa sobre o que está acontecendo em Israel, o que está acontecendo na Rússia. Porque esse tipo de opinião é importante para o público saber o que aquela pessoa pensa sobre política, sobre o que está acontecendo no mundo, que também é importante para alguém que rege uma prefeitura, né? Porque, querendo ou não, política externa é uma coisa importante. Então a questão é, as perguntas feitas foram horríveis, né? O fato de imigração não ser citado, com o caso acontecendo em Nova York, acontecendo na Inglaterra, são problemas que uma prefeitura tem que resolver também. É abominável, né? Como que não citar a imigração nesse debate, né? Mas é isso. Até o próximo episódio.